Sejam bem-vindos ao podcast Psique. Eu sou Ariane Rios, sou psicóloga. Hoje é o primeiro episódio. Eu estou aqui com a presença, do meu convidado, Dr. João Carlos Messias. Não sei se quer que eu te chame de doutor ou não. João. Não é por acaso que ele está aqui. O João foi o meu primeiro professor de psicologia, não sei se ele lembra disso, mas há 22 anos, na Universidade de São Francisco, em Itatiba. Primeira aula foi sua aula, João. Aula de História da Psicologia. Então, primeira aula, eu falei, então ele vai ser o primeiro no podcast. Quero agradecer, viu, por você ter aceitado aí o convite. Quero dizer que hoje também é uma realização, assim, de uma coisa muito importante para mim. Eu tenho muita preocupação, a gente estava conversando agora há pouco, de tornar a psicologia mais acessível, me incomoda muito o fato de, por vezes, a psicologia ser um luxo, para as pessoas, só para pessoas mais privilegiadas. Então, a psicologia ela precisa ser democratizada, nas suas diferentes áreas de atuação. E eu gosto muito de psicologia, tanto quanto eu gosto desse ambiente mais jornalístico e tudo mais, Então, eu acredito que muita coisa boa vai sair desse podcast. Hoje é o primeiro episódio. E também queria te dizer o seguinte. Você é psicólogo, docente, pesquisador, docente lá do curso, da PUC Campinas e da pós-graduação, E, claro, esses são os títulos. Eu acho que tem um pouco a ver com o que nós vamos tratar aqui hoje, que eu entendo assim, que não à toa que eu te chamei, Além de ter sido meu primeiro professor. Mas eu vejo que você realmente incorpora aí uma coisa que eu admiro muito nos profissionais, e em especial, em psicólogos e psicólogas, que é ter as duas asas, vamos dizer assim, A asa do conhecimento, da ciência, de tudo aquilo que dá base para a gente ter uma boa prática profissional, mas também ter a asa do amor, da empatia, de conseguir se conectar com as pessoas. Você sempre foi muito disponível para isso, então tem a minha admiração e eu acredito que tem muito aí a contribuir com tudo que você vem pesquisando. Nós vamos falar de um assunto que é trabalho, pelo que eu vi, enfim, você já vem pesquisando essa área, de trabalho e carreira há muito tempo, essa interface com saúde mental, enfim. E eu queria que você falasse um pouco pra gente, a respeito de como que você vê esse cenário hoje em dia, se o trabalho tem adoecido as pessoas, que lugar é esse que o trabalho está ocupando na vida das pessoas, porque a gente tem visto muitas notícias, e muitas pesquisas mesmo, mostrando esse lado adoecedor aí, que pode acontecer no trabalho. Queria te ouvir um pouquinho a respeito disso pra gente começar. Legal. Bom, primeiramente eu fico muito lisonjeado de ser convidado. E não sabia que era a primeira aula foi comigo. Foi. Quem diria, Foi sim. Que bom, não espantei a Ariane da Não, pelo da contrário. Que legal. Então, hoje eu tenho duas áreas de atuação da psicologia que eu sou muito feliz em poder ter essa oportunidade. Uma é a área acadêmica, então, como você falou, a gente tem um grupo de pesquisa na PUC de Campinas, e nesse grupo nós estamos realizando pesquisas na área de psicologia do trabalho e paralelamente eu também tenho minha atuação como psicoterapeuta. Sim, na clínica, Na clínica. Então são dois lugares onde a gente pode exercitar essa escuta, esse aprendizado, fazer esses processos caminharem, Isso é importante porque às vezes as pessoas pensam em psicólogo e remete à psicologia clínica, Sim, Não imaginam outros espaços, assim. Sim. Não, assim, existem milhares de espaços, Em relação à tua pergunta especificamente, o trabalho, ele vem sendo estudado há muito tempo, Não vou entrar aqui numa longa exposição. Sim, teórica. Chata, tal. Mas hoje em dia, o que nos motiva muito nesse grupo especificamente da PUC, somos 2 pesquisadores e vários estudantes ali de doutorado, mestrado, iniciação científica. Temos um time bem legal lá. E o tema que nos une, essencialmente, é o trabalho decente. E o que é o trabalho decente? O trabalho decente é um conceito que nasceu na Organização Internacional do Trabalho, no final dos anos 90, a OIT,
Só que naquela época, quando isso surgiu, era muito mais voltado em indicadores macroeconômicos. Então, o que é ter um trabalho decente? É ter um contrato formal de trabalho, é ter uma remuneração adequada, direitos, acesso à saúde, né? Só que com o passar do tempo, as pesquisas e os interesses foram também contemplando que existe uma dimensão subjetiva do trabalho. Sim. Ou seja, não basta você ter um salário adequado, ter um plano de saúde, ter um contrato formal, etc., e ser torturado no trabalho. Sim. Né? Então não dá para chamar de trabalho decente uma situação assim. E é isso que a gente tem pesquisado, né? Ele pode ser adoecedor? Sim, sem dúvida. Né? Mas também pode ser um espaço de muita realização. Então, eu também gosto de colocar assim, os dois lados, né? Sim. Tem muita coisa boa que o trabalho pode trazer em termos de significado de vida para a gente. Com certeza. Porque a pessoa pode realizar o potencial dela, né? Uhum. Mas eu acho interessante isso que você falou, que é esse campo mais da subjetividade, assim, né? Então, eu vou te dar alguns exemplos. Eu tenho sido chamada para algumas intervenções por conta de uma lei federal que foi promulgada no final do ano passado, que é da questão, chama Programa Emprega Mais Mulheres, mas dentro do pacote, né, de itens dessa lei, vai falar de assédio moral e de assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, hoje isso tem nome, né, enfim, crime, né, existe uma responsabilização, mas até um tempo atrás isso era uma coisa que ficava muito velada, enfim, a pessoa ou tinha um afastamento no trabalho por conta de depressão, de ansiedade, nem sempre... Né, nós não estamos aqui querendo dizer que o trabalho sempre vai ser adoecedor, mas nesses casos não aparecia esse dado, entendeu? Acho que não era uma coisa que tinha uma visibilidade e aparecia de outra maneira. Aí depois aparecia um processo trabalhista, apareciam outras coisas aí para as empresas. Mas acho que enquanto sociedade a gente vem, né, amadurecendo, vamos dizer assim, esses aspectos, as relações de trabalho, né? Mas minha pergunta também foi no sentido de... vamos pensar assim, né? Não sei qual a sua concepção disso, mas às vezes eu consigo imaginar assim, que as pessoas têm várias áreas na vida delas. Sim. Né? Sim. E não sei se é uma coisa de geração e tudo mais, a minha geração tinha muito aquela coisa assim de que, você precisa, né, se profissionalizar, ser independente, ser bem-sucedido. Essa coisa do bem-sucedido tá totalmente vinculado à sua identidade profissional. Tá. E restrita a isso. Então, o que eu tô querendo te dizer, assim, da crítica é uma supervalorização, e aí o indivíduo não cuida de outras questões, fica com uma vida um pouco mais desequilibrada, porque aposta todas as fichas ali, e ali tem a sua, né, o seu potencial de trazer talvez essa recompensa, essa realização. Mas é mais nesse sentido, considerando também que, por vezes, essa questão da independência financeira fica, né, como algo superior a outros interesses, entendeu? Sim. O que a gente tem visto, Ariane, é que assim, não só uma questão geracional, mas também o impacto da pandemia mexeu muito com a forma como as pessoas entendem o trabalho, né? Então, de uma maneira assim, totalmente inesperada e radical, as pessoas tiveram que fazer um break nas suas vidas, né? E sobreviver assim mesmo. Então, muita gente começou a repensar a sua relação com o trabalho e sua relação com a própria vida, ou seja, o sentido da sua própria vida. O sentido, né, do trabalho na vida, né? Eu diria que assim, não dá para a gente falar de uma maneira simplista, porque todos esses temas são muito complexos. Sim. Mas que hoje a gente poderia atualizar essa visão que você falou de antigamente. Era porque assim, eu falei, a minha geração, né? Mas dizer assim, hoje em dia tem se valorizado muito a qualidade de vida. Sim. Né? E existe até um grande movimento mundial aí de pós-pandemia, dá para a gente chamar de pós, né? Mas que a partir da pandemia que é o movimento das pessoas agora pararem, peraí, eu não quero me submeter a trabalhar de uma forma que vai me sugar até a última gota de energia. Sim.
Então as pessoas começaram a pensar, peraí, a gente tem pesquisas no nosso grupo, por exemplo, que lançam atenção sobre isso. Então, teve uma pesquisa que eu posso citar, essa está publicada, que é o sentido do trabalho para profissionais liberais. Tá. Né? Então, vários deles ali começaram a colocar, olha, tá, eu tomei um susto, como é que eu vou fazer? Né? Eram profissionais da área de saúde, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, enfermeiras, etc., terapeuta ocupacional e tal. Sim. E assim, tomaram um susto falando, nossa, como é que eu vou fazer para continuar trabalhando e tal, mas em muitos pontos eles falavam assim, peraí, mas será que eu preciso ganhar tanto? Será que agora não vale muito mais a pena também equilibrar isso daqui, ter um momento com a minha família, né? Sim. Será que eu não posso agora também explorar outros talentos? Outras né? possibilidades, né? A coisa da carreira hoje é muito, mas muito mais flexível, né? Um ganho, né? Eu acho que da Super, pandemia, assim, nesse sentido. Eu tenho visto, assim, algumas notícias, né? Acho que agora no Brasil, salvo engano, vão começar alguns testes dos 4 dias de jornada, né? De trabalho. Sim. Em outros países isso já aconteceu. Mas várias empresas que tinham muita resistência a pensar em outras, né? Em outros vínculos, né? Em outras organizações, né? Na relação de trabalho, hoje se permitem, por exemplo, um trabalho com né, híbrido. Sim. Uma parte presencial, outra parte, né, em home office. Então, assim, por isso que eu disse a minha geração, porque lá atrás... A nossa, né? Exato. A gente tinha essa coisa muito, acho que mais rígida. Sim. Né? Sim. De que você... Eu mesma, assim, você vai ver minha história... Nossa, eu trabalhei até ontem, praticamente, mas, assim... Tudo em serviço público, em concurso, essa coisa, né, da estabilidade, de você realmente ter uma segurança. E hoje eu também consegui rever algumas coisas nesse sentido. Não estou dizendo que não seja, né, uma forma importante, mas não é a única. Sim. Sim. Por exemplo, se a gente pensar a geração dos nossos pais, a geração anterior... nessa geração, eu sempre falo assim, né? Uma imagem que a gente pode fazer de uma carreira bem-sucedida é um corredor com uma escada dentro, né? Você ia subindo. Então, você entra por uma portinha, Era... anda numa linha reta Isso. e sai aposentado do outro lado. E se você for bem-sucedido, dentro desse corredor tem uma escada, porque aí você vai subindo. Isso, né? Nesse caminho, né? Só que assim, fica bem ali. E tanto é que a nossa geração, a geração que foi educada por essa geração, tinha assim um peso sobre o vestibular gigantesco. Sim. Porque era assim uma sentença de morte. Se eu errar aqui, vou jogar minha vida fora. Sim. Era como errar a portinha do corredor, né? Hoje em dia a coisa não é... Tá mais fluida, né? Assim, é totalmente fluida. E isso daí é antes pandemia já. Mas aí é que entra justamente o papel da psicologia. É ajudar justamente você ter clareza de quais são os seus referenciais. Sim. Porque assim, se você só tem uma porta para entrar e outra para sair, por um lado isso é muito limitador, mas por outro lado também tira a sua angústia, né? Porque, bom, é zona de conforto, né? Não precisa escolher. Agora, quando você tem um monte de coisas, né? Por um lado é muito bom, mas por outro lado pode trazer muita ansiedade. Então, como é que a gente pode fazer isso daí? É ajudar as pessoas a entrarem em contato com os seus valores, com os seus talentos, com as suas possibilidades, tal. E é muito nessa linha que a gente trabalha. E sempre pensando na questão da dignidade no trabalho, na questão de oportunidade, um trabalho significativo. Então, agora sim, aí a gente também pensa num sentido mais social, né? Que é necessário que a gente pense também assim, nas condições de trabalho das pessoas em geral. Sim. Né? Porque tem muita conversa aí que fica truncada. Então eu posso dizer, olha, você vai ser empreendedor de você mesmo. Sim. Né? Tá, bonito ouvir, mas e na prática? Sim. Como é que é isso, né? Então você está por sua o sorte, canto da né? sereia, né? Então essas questões todas elas são muito complexas. E se a gente estiver minimamente antenado aí nos noticiários, você vai ver que tem uma discussão muito forte em relação à terceirização do trabalho, a iniciativa própria. Então é um fenômeno que eu não queria ficar citando marcas, mas virou uma expressão, a uberização do trabalho. Tá.
né? Então a pessoa ela passa a ser a própria empresária dela mesma. Sim. Só que assim, né? Então você tem que ter assim marcos regulatórios ali que possam te garantir o mínimo de dignidade, de condição de trabalho, né? Então essas questões todas são questões importantes, né? E aí eu vou mais além. No nosso grupo, que a gente está muito interessado agora também, você falou das mulheres e que sofrem assédio e tal, isso. Mas a coisa vai mais além, né? Porque assim, não é só assédio, né? Imagine que as mulheres que estejam trabalhando num lugar que não tem assédio, nem sexual nem moral. Tá. Só pelo fato de ser mulher. Já está em desvantagem. Sim. É mundial e é histórica a discrepância de valores desde salário, de posição de liderança, né? E eu sempre falo que tem uma estatística que diz que as mulheres recusam mais as oportunidades de progresso na carreira do que os homens. E essa estatística ela é tão cruel. Eu não conhecia. Sim. Porque traz a responsabilidade, Porque dá a impressão que as mulheres são mais acomodadas, menos Sim. ambiciosas, Sim. né? Só que se você for olhar a coisa viva, né? Não é isso. As mulheres têm que fazer um cálculo que os homens não têm. As mulheres têm dupla, tripla jornada. Sim. Os homens não têm, né? Durante a pandemia, eu entrevistei, não foi nem a equipe, eu entrevistei profissionais de alto gabarito, né? E eu lembro de uma mulher dizendo, olha, com doutorado essa mulher, tá? Puxa, agora, durante a pandemia, eu precisei conversar com meu marido e com meu filho para eles ajudarem mais na casa. Quer dizer, uma pessoa extremamente esclarecida. Mas ainda fica implícito que a responsabilidade é dela. Né? Sim, da casa. Então, a gente tem muita coisa para avançar e para trazer uma situação mais igualitária, mais justa. Né? Sim. Isso tem que ser uma pauta. Você sabe que falando isso, acho que é um dos pontos, talvez um ponto que ligue a minha pesquisa de doutorado com o trabalho que você vem fazendo, né? A minha pesquisa é a respeito da subjetividade das mulheres e dessa dimensão de liberdade, de governo de si, cuidado de si. E quando a gente vai fazer a pesquisa, né, de o que elas compreendem, né, por cuidar de si mesmo, mas na prática, não um conceito teórico, abstrato, né, assim, abstrato. Às vezes é uma pergunta simples, assim, ó, quantas horas você consegue dedicar a tal atividade para você? A hora que a mulher, às vezes, põe ali numa tabela, né, o quanto que ela não tem tempo, né, para si, para esse cuidado, né, de si, e o quanto esse trabalho que ela tem com os outros, do cuidado com pessoas da família, normalmente é ela que se responsabiliza, às vezes com idosos que tem na família, ou mesmo com filhos, enfim. Ainda aparece muito aquele discurso de que assim, meu marido ajuda, né? Não uma participação e uma responsabilidade que deveria ser igual, né? Igual. Então, tudo isso, a gente tem dito que isso é um trabalho não remunerado, né? Invisível, é a economia do cuidado, isso. E agora estou me lembrando aqui que recentemente eu li um relatório que saiu que chama Esgotadas. Sim. O título, né? Assim, então, essa dimensão de gênero, né? Assim, afetando demais a saúde mental e as escolhas. Aí, como você falou, né? As mulheres recusam mais as oportunidades de promoção, né? De progresso na carreira. Ou elas têm outras questões que estão atravessando isso e que os homens ainda estão mais coadjuvantes, né? Sim. E isso tem que quebrar. Tem que quebrar. Eu falo para os meus alunos de todos os níveis ali que, assim, nós não temos temas de pesquisa, nós temos causas. Né? Tem que levantar a bandeira e tem que, sabe, ser militante dessas causas. Eu lembro que num dos anos, no Dia da Mulher, eu fiz questão de sair daquele senso comum de falar, o mundo é mais lindo. Porque vocês existem. E eu lembro que, assim, eu fiz questão de colocar os parabéns para o Dia da Mulher e tal, e deixar muito claro, assim, uma frase que eu ouvi milhares de vezes. E aí, reverter essa frase. Vocês não têm que dar conta. Porque a frase que eu mais ouvia era, puxa, eu não estou dando conta de tudo. E isso é tão cruel e é tão injusto, porque é isso que você falou, né? Quer dizer, se eu sou marido e eu participo da casa,
Não é que eu sou um ser humano funcional, eu sou um cara maravilhoso, além da expectativa. Isso é um absurdo. Eu estou habitando aquela casa, o filho é meu filho também, né? Sim. Eu lembro de uma frase, pensando nas mulheres, essa daí foi de uma dissertação de mestrado, que eram com mulheres líderes. Essa me chamou demais a atenção. Imagina a situação. Esse meu orientando, agora ele está fazendo doutorado, ele entrevistou mulheres que estavam em altos postos. Tá. Né? E, primeiro lugar, olha o dado sociodemográfico que a gente fala. Eram 12, 16 mulheres, não lembro, por aí. Tá. 1/3 dessas mulheres, 2/3 dessas mulheres, todas elas, né, 100% das mulheres, em boas posições, assim, em altos cargos. Dessas mulheres, 2/3 tinham filhos, dessas mulheres, 1/3 era casada. Ou seja, começa a ficar assim, se você quiser subir, ou você renuncia a isso, ou você renuncia aquilo, né? E aí ainda fica interessante, porque assim, se a gente fosse... Não dá pra gente tirar assim, de um jeito tão afoito, assim, uma conclusão, mas chama atenção, né? Sim. Então, são coisas para se pensar. Assim, e teve uma coisa que eu achei muito violenta de ouvir. Tinha uma situação que ele conta que ela está dando depoimento. Então ele está entrevistando essa profissional e ela fala, não, mas houve uma situação na empresa onde eu trabalho que uma daquelas reuniões enfadonhas que não terminam nunca, tal, que acaba acontecendo muito naturalmente. Fica todo mundo entediado, cansado, aí começa a fazer piada. Isso, para quebrar um pouco. Para quebrar um pouco o clima. E de repente acho que as piadas começaram a cair para um tom mais vulgar, assim, de baixaria. Até que alguém virou e disse, nossa gente, a fulana está aqui conosco, né? Porque era a única mulher naquele... Tinham até se esquecido, né? Assim, estamos entre homens, já é um ambiente... Aí o outro responde assim, não, mas fica tranquilo, ela é um homem que nem a gente. E ela conta isso com orgulho. Esse era um ponto que eu ia... Ariane, isso é tão violento porque ela não tinha que ser... Porque assim, dizendo desse jeito, a gente tem que tomar cuidado para não responsabilizar a vítima. Sim, exatamente. Não, faz parte de uma questão estrutural que ela está... Ela está sendo formatada, pressionada tal, e desrespeitada no que ela é. Sim. Né? Então isso é muito cruel. Né? Você falando isso... Coincidentemente ou não, né, a pesquisa de doutorado, eu entrevistei 10 presidiárias, mulheres presidiárias lá de Campinas. Então, vamos pegar assim, né, um extremo de vulnerabilidade e 10 mulheres em posição de liderança. Uau! É esse o campo, né? E aí, assim, vem discursos diferentes, não era um grupo comparativo, mas a gente pegou, assim, características heterogêneas no grupo das presidiárias e das lideranças também. Pegamos liderança comunitária, liderança religiosa, além da liderança mais padrão, que é empresarial, enfim, política e tudo mais. Uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, eu estou na parte final, né, da análise de dados, enfim... Mas uma coisa que chama muita atenção, que é um dado que se repete na entrevista das mulheres em liderança, ou seja, as bem-sucedidas, né, fora dos muros da penitenciária, é que quando eu estou, né, conversando com elas a respeito de liberdade e de como que elas colocam esse cuidado de si na prática e tudo mais, vem uma resposta assim de o quanto que é difícil dizer não. Sim, exatamente. Que talvez não seja uma questão, e eu também não gosto de polarizar essa discussão, assim, né? Nós não estamos generalizando e dizendo que todos os homens têm essa conduta, até porque não é uma questão, né, do indivíduo, a gente está falando de estrutura social, assim, né? Mas quando isso vem, né, repetidamente, assim, né, de que o quanto é difícil dizer não, eu tive que aprender a dizer não, o quanto que precisa ter esse momento que... Enfim, é um despertar, vamos dizer assim, que você realmente... Porque o cuidado de si, ele não significa que você não vá cuidar dos outros, né? Eles estão interrelacionados, mas que a nossa cultura naturalizou, né? De que cuidar dos outros é algo da mulher. E aí, além, né? Aparece uma discussão ali de que como que a mulher ela vai para esse papel de liderança sem perder a sua feminilidade, vamos dizer assim. Sim. Né? E não estamos criando um padrão de feminilidade, mas
algumas trazendo isso, assim, né? De que, por vezes, no exercício do poder, e quando chegam lá, às vezes vão recorrer a uma referência de um masculino adoecido. Não é um masculino claro. saudável, vamos dizer assim, entendeu? Claro. Então, essa tem sido uma discussão, assim, bem forte e que acho que tem a ver com os dois universos aí. Quero ver esses dados aí que muito tem coisa me interessa. boa, Eu vou me segurar aqui, que senão eu começo a entrevistar você, né? Mas me conte dessa tese, me fale mais. Um dia a gente muda aqui o lado. Mas assim, ó, eu trouxe um dado aqui, que é do INSS, né, de 2022. Então, ele fala que 209 mil pessoas, né, aproximadamente, foram afastadas do trabalho por transtornos mentais, depressão, distúrbios emocionais, e entra aí até o Alzheimer, né? Enquanto em 2021... tinha 200 mil pessoas, então teve um aumento aí, comparando os 2 anos, né? Queria que você falasse um pouquinho, assim, vamos tentar pegar esse dado que parece, né, um dado negativo e que ainda deve ser subnotificado, enfim, não representa... tem pandemia aí, né? E não representa, porque o número de pessoas que tentou acessar, né, e sequer conseguiu passar por uma perícia, qualquer coisa, então... nem representa. Mas, assim, que saídas que você enxerga, né? Que alternativas que as organizações, né, podem adotar para ter realmente uma melhor qualidade de vida, evitar esse adoecimento, essas práticas que são, né, violentas, vamos dizer assim. Sim. Eu volto no começo ali, quando eu estava dizendo que tenho sido muito privilegiado de estar nos 2 lados, né? Da clínica e da... em 2 lugares, não lados, né? Porque dá a impressão que são opostos, né? Clínica e da pesquisa. Porque, de alguma maneira, assim, tem chegado para o consultório, para mim, muita gente que tem questões com o trabalho. Sim. Né? Então... Natural, né? A gente acaba... ficando mais... E talvez seja o mais concreto que aparece para a pessoa inicialmente, né, buscar ajuda. Mas é interessante que nisso tudo que a gente estava dialogando aqui, eu me lembrei, enquanto você estava comentando, de 2 situações que aconteceram. Uma hoje de manhã e outra ontem à noite. Não, assim, só para dizer que não é assim... Sim, não é uma coisa que... É de tão presente. É comum. Né? Ontem à noite, eu não posso entrar em detalhes, né, pela questão ética, mas ontem à noite uma cliente, justamente o tema essencial da sessão dela era assim, mas e você? Cadê o teu espaço? Não, mas aqui está tudo muito corrido, muito corrido, muito corrido. Então, está tudo muito corrido, ou será que isso está sendo alimentado pela sensação, pela necessidade de ter que estar sempre fazendo, né? Cadê o teu espaço? Que hora que você consegue parar para alguma coisa sua, né? E aí, nessa hora, sempre me vem uma imagem, eu compartilhei com ela essa metáfora, que é quando a gente está no avião e eles dão as instruções de segurança, né? Olha, se acontecer um problema de pressurização na cabine, a máscara cai e você coloca em você primeiro. Falando assim, parece tão egoísta, né? Mas como é que eu posso dar assistência para os outros? Especialmente se for uma criança, um idoso, se eu não tiver inteiro. Sim. E aí é que entra essa questão, mas como, assim, termina a sessão com ela dizendo, eu sei que é importante, cognitivamente eu entendo isso, mas aceitar isso e me permitir isso é um desafio, sabe? Virou assim, agora eu vou batalhar para conseguir me permitir. Isso ontem à noite. Hoje de manhã... é forte, né? É muito forte. É a questão, né? Hoje de manhã, eu atendendo um empresário. E aí também eu vejo assim, muitas vezes um discurso também muito generalista de o empresário é o vilão da história. Sim, não... Esse que eu atendo, por exemplo, que eu atendi hoje de manhã, é uma pessoa super sensível, assim, interessada nas coisas, assim, de valores maravilhosos, né? Assim, e que... entra nessa questão do vamos flexibilizar, não vamos flexibilizar, como é que eu consigo criar uma situação justa de uma tal forma que, tendo mais flexibilidade, eles já estão num sistema híbrido, né? Mas como é que a gente consegue criar um ambiente que seja realmente saudável no sentido de que as pessoas possam perceber, né, que há justiça ali.
Porque tem aquela pessoa, né, que aproveita dessa flexibilidade para... Não tem uma maturidade, vamos dizer assim, para agir de uma forma que não seja adequada, acaba se encostando, E tem o outro, né? Isso tudo vem quando ele fala assim, eu vejo as pessoas chegando em diferentes horários. Mas aí, será que essa pessoa virou a noite trabalhando? Sim. E chegou mais tarde um pouco por causa disso, né? Ou será que só chegou um pouco mais tarde porque é flexível e pode chegar mais tarde, né? E aí fica realmente essa questão, porque tem o interesse de fazer esse ambiente, né, ser positivo, né? Sim, e ninguém está defendendo uma ideia, né, de que também não precisa ser funcional, né? Claro. Precisa ter uma relação ganha-ganha, vamos dizer assim. Tem né? um trabalho que a gente terminou agora, uma pesquisa, que a gente entrevistou os trabalhadores em trabalho remoto. Tá. E aí aparecem dados interessantes, porque assim, tem uma parte de coisa assim, eu gosto de trabalhar remotamente por causa da flexibilidade, por causa de equilibrar melhor as coisas de casa, porque eu estou num ambiente que é agradável, porque eu não perco tempo indo e voltando. Sim. Mas, por outro lado, eu também gosto de trabalhar presencialmente porque eu interajo com meu colega, porque eu resolvo as coisas fácil, Até aí, nenhuma grande surpresa. Mas apareceu também assim, a questão é que eu não sei trabalhar em casa. É mais fácil quando o meu chefe fica me cobrando. Sim. Então, em alguma medida, nos ônus e bônus, né, muita gente fala assim, tá, mas trabalhar em casa é bom, só que por outro lado é mais desgastante porque eu fico meio perdido. Nossa, é surpreendente isso, assim, né? Mas deve ter muita ligação com o modelo de educação que a gente teve, né? Assim, você vai para a escola, você senta na Você fica obedecendo. E começa a obedecer, né? Te dão algum comando, você faz, né? Não tem uma coisa muito de... Ainda agora tem, né? Escolas com uma metodologia um pouco mais moderna, mas acho que a empresa é uma outra instituição, né? Assim como... A gente está trabalhando no artigo dessa pesquisa que ficou bem interessante. Eu comentei com esses meus clientes que são, né, do meio empresarial. Eu falei, olha, talvez vocês tenham que começar agora a pensar nos programas de treinamento de vocês, além de ensinar... já é de longa data dizer, olha, além do conteúdo técnico que você tem que saber, já há muito tempo se fala sobre desenvolver conteúdos comportamentais. Isso não é novidade. Mas talvez agora, dentro disso, também tenha que ser ensinado a autonomia. Porque você não tem o seu chefe em cima de você te cobrando. Então você vai lá e não depois é só você a me entrega o liderança resultado. que precisa, né, ter essa característica, né? Então você tem que ser realmente autônomo, você tem que saber se organizar para trabalhar sozinho. Aí fica mais fácil, dá para fazer esse modelo híbrido e a parte em que a pessoa está remota, ela não está perdida naquele remoto, né? Porque às vezes estar remoto também, ok, eu estou em casa, mas o meu dia rende menos porque eu fico confuso, eu não sei o que fazer. Dispersa, talvez, né? Ou eu não consigo traçar planos, metas, tal, então... são coisas que estão sendo muito interessantes nesse grupo, porque eu ouço a pesquisa acontecendo no lado, aí na sessão de terapia, viu? A gente viu isso daí, o que você acha? Não, e eu queria até resgatar agora mais nessa vertente aí terapêutica mesmo, que assim, eu tenho ouvido muitas pessoas falando hoje em dia, né, o fazer terapia, buscar, né, um apoio psicológico, deixou de ser um tabu, pelo menos assim. Né, de uma maneira geral, as pessoas estão um pouquinho mais... Eu ouvi de uma colega terapeuta, ela falou, olha, antes eu tinha muitas mulheres, né, como pacientes, clientes, enfim. E hoje eu tenho meio a meio. Eu também. Homens e mulheres, porque tinha isso, né, homem não procurava muito, ou se procurava não contava, né, não era uma coisa, um assunto tranquilo, assim. Mas a gente estava conversando e ela disse assim, ó, o que eu tenho ouvido agora um pouco é a respeito de outra coisa. As pessoas não têm tempo para fazer a terapia. Não tem tempo na rotina, na agenda delas, porque é isso. O trabalho me consome, eu não consigo me organizar exatamente o horário que eu preciso me dedicar ou não. Além do trabalho, eu tenho esse compromisso, e a terapia... Claro, a gente sabe que isso é conteúdo, né? Para ser trabalhado, né? Mas também é um sintoma... E aí eu vou tentar conectar com outra coisa, também não quero ser simplista, né?
Mas eu tenho visto, assim, né? A gente tem visto muitas outras trabalhos terapêuticos, vou chamar isso, né? Um grande grupo aí de trabalhos terapêuticos que não são os trabalhos mais tradicionais que os psicólogos vinham fazendo. Ah, tá. Então, assim, esses outros trabalhos, por vezes, com uma proposta mais rápida, mais breve, com esse discurso de que isso, né? Que você vai ser empreendedor da sua vida, ou que você, né? E eu tô querendo dizer, enquanto sintoma, assim, que às vezes isso casa. Ah, né? sim. Casa porque, assim, parece que é uma, né? É uma demanda que vai ser mais rápida, com um resultado, né? Que, enfim, não estou aqui julgando a qualidade dos resultados, porque isso depende de um monte de fatores. Mas o que eu estou querendo dizer é que as pessoas estão um pouco mais, talvez, suscetíveis ou um pouco mais iludidas, né, com resultados. E a gente sabe, né, que na terapia a gente não é assim que a gente fala do nosso trabalho, né? A gente não promete resultado, não é dessa maneira. É milagroso. Né? Exatamente. Porque é um trabalho, né? Existe um trabalho terapêutico que está sendo dado ali. Então, eu não sei, assim, sei que você já tem, né, uma carreira aí muito consolidada, né, nessa área terapêutica também. Vou pedir para depois você falar um pouquinho a respeito de uma técnica aí que você utiliza. Mas se você tem sentido isso, assim, as pessoas talvez um pouco mais... Eu não tô querendo colocar um juízo de valor, sabe? Não sei se você tá conseguindo entender o que eu tô querendo dizer. Mas talvez, né, comprando mais essas outras ideias que são mais superficiais, que têm outros objetivos, mas que estão sendo vendidas não com outros objetivos, né? Como uma coisa meio megalomaníaca, assim, né? Veja, essa é uma discussão ética e também complexa. Sim. E que não é de hoje, né? Mas uma coisa é a gente falar de terapias, outra coisa é a gente falar de psicoterapia, né? Então, eu sou um terapeuta holístico. Ok, né? Aí entra no campo dos valores, das crenças de cada pessoa. Sim. Né? Agora, outra coisa é a gente falar do exercício profissional regulamentado do psicólogo. Né? Sim. Então, assim, eu tenho visto, e recentemente eu vi 2 casos, assim, da pessoa se apresentar como psicoterapeuta e falar, legal, e você fez psicologia onde, né? Não fiz. Não fiz. Aconteceu isso comigo também. Peraí, então... Por que você está usando esse... Porque a pessoa começa com isso. Não, porque eu uso técnicas alternativas e não sei o que lá. Então, assim, use o termo terapeuta. Isso, né? Que é o adequado. Não use o termo psicoterapeuta, porque isso é uma marca, né? Que não marca no sentido comercial. Isso é uma delimitação que indica uma formação específica. Né? Bom, dito isso também, eu lembro uma vez uma moça, né? Eu fui indicado, ela entrou em contato comigo e uma das primeiras perguntas, mas você é psicólogo mesmo? Tipo assim, mesmo? Como Ele assim, né? gente, ó, trouxe até a foto aqui para mostrar. Ele estava no dia da minha formatura. Olha aqui, só, que legal. Não, então, e para isso eu digo, olha, você pode entrar no site do Conselho Regional vai ver meu registro, ver o registro. Eu estava dando uma aula de psicologia e políticas públicas esse dia, estava explicando isso para eles, né? Do quanto que algumas coisas podem parecer burocráticas, mas elas colocam uma transparência e uma segurança para a população que a população muitas vezes não sabe, né? Sim, não consome, né? Agora, assim, indo no cerne dessa tua questão, eu acho que assim... Tem público para todo tipo de demanda, né? Mas do outro lado eu também tenho visto o seguinte, para muita gente entrou agora assim, olha, se eu quero ser uma pessoa, né, bem-sucedida, não só no sentido mais antigo da palavra, mas atualmente. Então, eu vou cuidar de mim. Como é que eu vou cuidar de mim? Eu vou fazer uma boa formação, vou fazer uma boa faculdade, eu vou fazer atividade física, eu vou estudar inglês e eu vou fazer terapia, sabe? Entrou, ficou assim, né? Olha, segunda e quinta eu faço pilates, de terça-feira eu faço terapia, na quarta e na sexta tem inglês.
Então, assim, muitos dos meus clientes acabam falando isso. Sim. Não, olha, eu precisava trocar porque eu vou viajar, mas aí vai chocar com o inglês, eu tenho que ver com ele, não sei o que lá. Então, a gente é mais um desses profissionais, né? Esse ponto eu acho bem válido, né? Não, pelo menos Agora, entrou na pauta, né? Assim. Uma coisa que eu tenho vivido, assim, eu tenho praticado psicoterapia online. Né? A pandemia também, se teve alguma coisa positiva, Sim. ela Abriu essas... rompeu, isso né? viabilizou muito mais. É Então, verdade. especialmente esse pessoal que está com uma carreira que implica muitas viagens e Sim. tal. De onde Várias tiver, vezes. né? Tem É. cliente que eu atendo assim, qual que é o teu cenário hoje? Deixa eu ver. Tá. Você está na Você filial tá na- tal. Você está no hotel. Hoje você está na tua casa. Né? Sim. E isso facilita, porque se a pessoa tivesse que sair, se deslocar, ir até um consultório e voltar, ia inviabilizar. Sim, tempo, né, do deslocamento. Realmente, isso foi um Nesse ponto, ganho e funcionou muito bem. democratizou um pouco mais, né? Sim, deu uma acessibilidade muito maior. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, agora a respeito da técnica de focalização. Não sei se eu chamo isso de técnica, de recurso terapêutico, enfim. Mas é uma coisa que eu acho que é importante, né, para trazer aí uma visibilidade. Legal. A focalização é um recurso, né, terapêutico, ele é um método que foi desenvolvido pelo Eugene Gendlin, nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago. Ele foi colaborador do Carl Rogers. Né? Em resumo, o que eles perceberam, isso daí lá nos idos de 1950 e altos, comecinho dos anos 60. O que eles perceberam é que os casos de maior sucesso na terapia tinha alguma coisa diferente daqueles casos das pessoas que acabavam não progredindo, elas ficavam meio que andando em círculos. Sim. Porque já tinham testado assim as condições de trabalho dos terapeutas, as técnicas, as coisas e tal. E assim, os mesmos terapeutas com as mesmas técnicas, os clientes, alguns avançavam muito, outros não. Em resumo, o que eles foram perceber é que aqueles que avançavam muito já tinham uma tendência, uma predisposição natural a ter um acesso a si próprios mais desimpedido, né? Então, elas são pessoas que fazem um diálogo consigo próprias, assim, mais desimpedido. Então, essas pessoas que já têm essa abertura, colocadas no ambiente excelente da terapia, né? Vão decolar. A coisa vai longe. Agora, muitas pessoas acabam tendo muita dificuldade de se perceber, né? Então, são aquelas pessoas que parece que elas estão só eu gosto de brincar assim, no segundo andar, né? Aqui em cima na razão só, né? E não conseguem perceber isso. A focalização acaba sendo, então, resumindo assim, grotescamente, um negócio gigante, porque são pesquisas e mais pesquisas e mais pesquisas que levam a perceber como que você pode ajudar essas pessoas que têm essa dificuldade a se perceberem melhor, né? Dizendo de um jeito muito... Mas são alguns exercícios, alguma coisa que... É uma forma de você... é uma forma de você prestar atenção em sinais de você mesmo, né? Que não é tão simples, então você tem que ter um treinamento para isso. Eu diria o seguinte, grosseiramente falando, no dia a dia a gente percebe as pessoas que são naturalmente intuitivas. De onde vem essa intuição? Né? Não é nada esotérico, né? Fantasioso. A intuição é justamente uma forma de estar conectado, né, com o mundo, função, né? Que está além do estritamente racional. As pessoas que têm dificuldade de se conectar são essas pessoas que ficam no estritamente cognitivo e racional. Então, a gente está ajudando a trabalhar com isso, né? E tem sido bem bacana, né? Isso nasceu nos Estados Unidos, já é consolidado no mundo inteiro, né? Agora no Brasil nós temos institutos que ensinam esse método, né? Tem 2 institutos em Belo Horizonte. Você fez a formação fora, né? Eu fiz fora, que não existia na época, né? E eu estou vinculado ao Instituto dos Estados Unidos, né? Tá. Hoje, na hora do almoço, aliás, eu atrasei um pouquinho para chegar por causa disso. Eu estava numa reunião com um núcleo desse instituto que está revendo uma escala de avaliação disso. Então, tem uma escala clássica, que é da época do Carl Rogers, que está nos livros, que foi publicada em 1967, e nós estamos revendo essa escala agora, né? Que ela
ajuda os terapeutas também a perceberem o grau de contato que o cliente tem consigo próprio. E isso é super útil, né? Para te ajudar a ir para o que interessa, né? As pessoas dizem, né? A resposta está dentro de você, né? Tá, mas como? Qual que é o caminho para chegar lá? Tem algum atalho, né? A focalização nesse ponto, ela faz esse papel, né? De te ajudar a fazer esse atalho, porque você não se perde, assim. Tem um termo que a gente usa que é de rua sem saída mesmo. Você entra numa rua sem saída e fica lá rodando. E esse é um dos grandes pontos, né? Que acho que, assim, associado, né, a isso. As pessoas não têm tempo. E aí tem aquele, né, aquele mito de que terapia é sempre uma coisa muito longa, uma coisa muito, né, que... A perder de vista. E que você... Às vezes a pessoa, não, mas eu quero trabalhar esse aspecto. E o terapeuta, né, o psicoterapeuta vai explorar outras coisas que, enfim, que não é o objetivo, enfim. Acho que nesse sentido encurta. Encurta o acesso, né? Não quer dizer que encurta o trabalho, mas é o acesso. Prático, eu posso te perguntar assim agora, ó. Tá bom, tudo isso que a gente está te falando, para um pouquinho e presta atenção. Como é que isso está ressoando em você? E a gente tem que fazer essa pausa. E aí você pode parar e falar assim, tem uma inquietação aqui, tem uma... Nossa, parece interessante, tem alguma coisa que me anima, ou tem alguma coisa que me preocupa. Isso daí são as entrelinhas, né? É nessas entrelinhas que está a possibilidade de mudar, né? Isso daí é uma coisa bem legal. Essa reunião de hoje, só para você ter uma ideia, éramos 5 profissionais trabalhando em cima dessa escala. A gente está preparando um artigo para publicar e colocar agora para rodar em pesquisa e tal. Um deles de Nova York, não, agora ele está em Seattle. Ele era de Nova York, foi para Seattle, um americano. Uma delas está no Canadá, o outro na Bélgica, eu aqui no Brasil e o outro no Japão. Nossa, do outro lado, literalmente. Muito interessante, porque um estava bocejando assim, nossa, acabei de acordar. E o outro assim, ai, que susto. Uso horário. Mas eu quero dizer isso para dizer assim, é uma coisa mundial, né? Então a gente... Não é um modismo, não é uma coisa muito legal. Quem quiser pode entrar, procurar focalização ou pode procurar o termo em inglês, focusing. É assim que se escreve, né? E tem o livro em português, Focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal. Que legal, eu não sabia o nome do livro e entendi que era uma via de acesso. Usei a palavra acesso. E assim, se alguém quiser conhecer um pouco mais a respeito do seu trabalho lá de pesquisa, parece que você tinha me dito que tinha alguma reunião aberta, se você quiser fazer esse convite. Opa, faço e é uma alegria. Tanto para falar das questões da psicologia do trabalho, né? A propósito, até já fica a dica para as pessoas que tiverem, porventura, interesse em fazer pós-graduação. Agora vai abrir processo seletivo para mestrado e doutorado. Tá na hora. Outubro então, agora é a hora, é o momento. Né? É hora. João, posso falar com você? Pode, vem cá, porque tá na hora, não vai perder o trem. Projeto, orientador, tudo. Não, e felizmente agora também a gente está tendo aí de novo um fôlego agora com a mudança de governo, assim, em termos de incentivo à pesquisa, bolsas, tal, que a gente passou por um apagão aí. Mas a gente, terça-feira agora, que é dia 19. Terça-feira, dia 19, às 7 horas da noite, eu vou... 19 às 19. 19 às 19, tá fácil, né? Eu vou abrir uma reunião, eu vou fazer uma reunião aberta do grupo, né? Então é via Zoom. Então quem tiver interesse pode me seguir tanto no Facebook ou no Instagram, acho que talvez seja o jeito mais fácil. Procura, é fácil, é meu nome, João Carlos Messias, tá? Tanto num quanto no outro. Eu vou colocar o anúncio lá e vou colocar o link, né? Então basta entrar e acompanhar. Vai conhecer o link da reunião. O link da reunião, né? E também, quem ficou interessado em saber sobre focalização, sobre essas questões terapêuticas, também pode me procurar por esses canais ou pode me mandar um WhatsApp, né? Que é 19 o meu número, 981430007.
A gente coloca depois. Coloca lá, né? Como é que faz assim? Olha aqui embaixo. O link da bio é em cima, né? Normalmente que o povo coloca. Mas a gente coloca, então, as suas redes sociais e o número de telefone, né? É sempre um prazer, porque são temas que são muito caros para a gente. Essa reunião agora, da terça-feira, é uma reunião que é o pontapé inicial para o projeto de pesquisa dos alunos de graduação. Tá. Mas eles estão todos articulados a um projeto maior, grande do grupo. Então, vai dar para conhecer um pouquinho mais a fundo, com um pouquinho mais de sistemático assim. E aí, de novo, quem quiser prestar mestrado, doutorado, é a hora agora. Corre que tem vaga e tá para sair, né? Tá certo. João, muito obrigada. Não sei se você quer esclarecer mais alguma coisa, ou comentar alguma coisa que eu não tenha te perguntado, mas assim, agradeço muito pela sua presença. Vocês viram, né, gente? Isso é a alma de docente, né? Sim, que é de compartilhar o saber, né? De possibilitar esse acesso a você, porque às vezes as pessoas também ficam, né, muito distantes, né? Mas vou acessar o professor, né? Como que eu faço isso? Nem sempre é uma coisa, às vezes, tão natural e tão espontânea. Sim. Porque a gente, às vezes, tinha figuras, né, muito... não. distanciado, assim, né? Enfim. Mas... Eu acho que, assim, eu gostaria de reforçar, sim, esse canal aberto, tá? Porque, como eu falei, essas questões todas, para mim, elas não são temas, elas são causas. Uhum. E quanto mais gente envolvida nessas causas, né, mais forte, né? mais interessante. O meu projeto deste biênio, o meu particular, de docente, é para defender a dignidade dos grupos em vulnerabilidade no trabalho. E quem são esses grupos? Mulheres, o público LGBTQIA+, Sim. os afrodescendentes, pessoas com deficiência, migrantes e imigrantes. Então, assim, quanto mais gente a gente envolver nessa discussão, quanto mais a gente mobilizar os coletivos a favor da dignidade, melhor. Então, puxa, eu fico aqui meio sem jeito. Não fique sem jeito. Não é doutor João, é João. E é mais um querendo tentar articular isso daí. Então, me procura mesmo. Eu estou totalmente disponível. Eu procurei, gente. Você viu que eles responderam. Ele respondeu. Eu sempre tive muito acesso e agradeço, viu? Legal. E eu agradeço a oportunidade. Isso é bem legal. Hoje é o abrir alas, né? De uma caminhada aí que eu pretendo seguir aí por um bom tempo. Sucesso, viu? Obrigada. E com meus votos aqui de que seja muito proveitosa. Obrigada.